Meus irmãos, uma manhã muito abençoada, no nome do Todo-Poderoso, no nome do Senhor das nossas almas, não é verdade? Capítulo 3 hoje de Jeremias. A gente percebe que o capítulo 3 ele é literalmente uma continuação do capítulo 2. Você fala, pastor, mas tem algum texto que não é uma continuação? Não, todos são continuação. Mas aqui é algo muito literal, o assunto está continuando. Falando a respeito de casamento, falando a respeito de divórcio, separação, toda aquela situação que a gente sabe que envolve um casamento. Isso é bacana a gente pensar e entender como Deus lida com o nosso relacionamento com Ele. Como Deus vê, não é simplesmente uma companhia, não é simplesmente um amigo, um bom amigo, né? Tudo bem que Ele é o nosso amigo, cantamos isso, né? Achei um bom amigo, mas é muito mais do que isso, muito mais, né? O relacionamento que Deus trata, o relacionamento que Deus vê que nós temos com Ele é um relacionamento de casamento. Por que casamento? Porque casamento se fala de intimidade. Em casamento não tem segredo, em casamento não tem nada. Em casamento onde todas as coisas são postas, ou deveriam ser, né? Ou deveriam ser. Mas algo que eu sei que, independente de qualquer situação, de qualquer questão que possa estar passando no casamento, há um processo de intimidade. É gerada intimidade. E é isso que Deus está trazendo a esse povo. Olha, eu quero intimidade com vocês. Eu quero mais do que simplesmente um encontro, eu quero simplesmente mais do que uma conversa, do que um conhecimento, eu quero relacionamento. Então Deus vai tratando isso com o povo e vai dizer que o seu povo o abandonou, que o seu povo o traiu, que o seu povo foi atrás de vários amantes, procurou vários amantes, procurou vários homens. Podemos pensar nesse relacionamento, entendendo em nós como esposa, e, e não se agradou, e nenhum foram fiéis como o Senhor foi fiel a Israel, a Jerusalém. E depois o Senhor diz, olha, e agora vocês querem voltar? Que vocês foram, fizeram tudo o que fizeram e agora simplesmente querem voltar? Então Deus começa a dar toda uma sentença, né, a Israel. E no versículo 2 Deus diz, no versículo 11, o Senhor me disse, Israel, a infiel é melhor do que Judá, traidora. Vai, proclame esta mensagem para o lado norte, e dizendo, né, volte ao infiel Israel, declara o Senhor. O Senhor está dizendo, olha, mesmo com tudo isso, mesmo num relacionamento, de repente o cônjuge não aceitaria, depois de tudo que você fez, de toda a traição, de todo o adultério, de toda a prostituição que você fez, de repente não aceitaria, mas o que Deus está declarando, o que Deus está dizendo? Olha, volte, infiel, volte para mim. E Deus dizendo, olha, não vou ficar nervoso. Não franzirei, né? Na NVI vai dizer, não franzirei a testa cheio de ira contra você. Por que Deus não vai fazer isso? Não é porque Deus é um bobinho. Não, porque o próprio texto diz, pois eu sou fiel. Às vezes nós achamos que Deus é muito paciente. Realmente. Mas como mencionamos domingo no culto, a misericórdia de Deus tem limite. A questão de como Deus ele é misericordioso porque ele é perdoador não é pela inocência de Deus, mas é pela fidelidade de Deus. Deus mantém fiel. Ele continua no versículo 14. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Ele diz, tomarei vocês de uma cidade e de 2 de cada clã, eu trarei de volta a Sião. E Deus diz no versículo 15 que quando Israel voltar a ele, então ele dará governantes, ele dará líderes conforme a vontade de Deus, que dirigirão o povo, que liderarão o povo com sabedoria e com entendimento, fazendo realmente o querer e a vontade do Senhor. E no versículo 22 Deus declara novamente, volta, filhos rebeldes, e eu curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu, ó Senhor, o nosso Deus. Pois tu és o Senhor, o nosso Deus. O capítulo 3 está tratando muito disso, de Deus mostrando o pecado de Israel, Deus mostrando a sentença que eles merecem, mas Deus mostrando mais uma vez a sua misericórdia baseado na sua fidelidade e dando oportunidades a Israel para que Israel
para que Israel volte a ser o povo de Deus. Qual é a palavra para nós? A palavra para nós, não sei como de repente vivemos, como cada um viveu 2022. De repente dentro da igreja mais distante do Senhor, de repente próximo da Bíblia, com a Bíblia na mão, mas de repente longe de caminhar, de trilhar nos caminhos ao qual o Senhor tem. Porque às vezes estamos com a Bíblia na mão, mas não obedecemos. Às vezes oramos, mas oramos não permitindo que o Senhor faça. E quando nos deparamos com a verdade de Deus, achamos que não tem mais jeito, que não tem mais situações. Mas nós percebemos que Deus sempre tem uma nova oportunidade para nós. Deus sempre nos chama novamente a viver o teu querer, a viver a tua vontade, viver baseado naquilo que Ele tem. Então que possamos hoje refletir. E se necessário for, voltemos para o Senhor. Voltemos para viver uma vida pautada pela sua palavra, uma vida pautada pela oração, uma vida pautada por aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.